Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado a você que está ligadinho com a gente aqui. E já está aqui comigo aqui o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, que era para ter estado conosco na semana passada, mas aí houve imprevisto, teve que ir para Brasília, mas aqui está cumprindo justamente aí o que prometerá ao programa e a você que nos acompanha. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, pastor. Boa tarde, né, a todos que nos assistem agora. Estou à disposição, sempre que puder, a gente está aqui à disposição. Semana passada não pôde vir aqui ao programa por conta dessa viagem a Brasília, é isso? Exatamente, fui a São Luís, fui a Brasília e tentando agilizar esses recursos que ficou agendado para ser aplicado agora, né? Sobretudo na infraestrutura por conta da estiagem. Já chegou, né, o verão, né? Alguns brincam comigo essa história de engenheiro sol. Engenheiro sol. Mas o fato é que o verão está presente e a gente tem que correr por um curto espaço de tempo, a gente dar uma resposta imediata para a população no que diz respeito à infraestrutura que foi muito abalada pelas chuvas, né? Então, assim, fui lá e foi muito boa. Tem algumas questões burocráticas, pastor, eu sei que você sabe, a população sabe também, que faltam ser liberadas pelo governo federal, a verba, né? Mas a nossa parte, a prefeitura, está só aguardando a ordem de serviço para a gente fazer o bloqueteamento no bairro Leandra, para a gente fazer o bloqueteamento nos Cinco Irmãos, né? No bairro Cinco Irmãos, o bloqueteamento também de algumas ruas da Vila Nova e do Parque Santa Lúcia. Enfim, são várias ações que a gente já está aguardando só o start do governo federal e eu acredito que esse mês ainda tem essa solução burocrática e a gente vai conseguir também amenizar os problemas das ruas da cidade. Bom, uma das promessas justamente sua foi, inclusive em loco, a questão lá do bairro Santa Luzia, Avenida Santa Luzia. Como é que está a situação? Pois é, lá tem uma situação delicada que é a drenagem, né? Aquele bairro é muito carente de drenagem. Não é só lá, são vários bairros da cidade. E ali nós tivemos um impedimento de ordem legal, porque a empresa que ganhou para fazer a drenagem foi a Ingeforte, e ela está com algumas pendências jurídicas, né? Inclusive o Ministério Público Estadual recomendou que a gente não fizesse nenhum novo pagamento para essa empresa. Não é nada com o município, é uma questão lá da Ingeforte com a Justiça. Mas tão logo isso seja resolvido, que eu acredito que vai ser resolvido, a gente já começa as obras lá. Infelizmente tem essa burocracia, tem essas questões legais, tem esses percalços, mas eu estou vigilante e eu sei que esse ano nós vamos começar a obra lá também. Começa pela drenagem e finaliza com a pavimentação. Terá algum benefício também as transversais da Santa Luzia? Esse é o objetivo, né? Vamos pegar as mais importantes. Tudo é importante, né, pastor? Toda rua que tem, nem que seja um cidadão. Mas tem algumas que são essenciais. Tem algumas que são os corredores, então a gente vai pegar esses corredores também para a gente pavimentar também. A população já espera aí há anos, né? E tem um pouquinho mais de paciência que nós iremos fazer. Nós tivemos aqui, na nossa última conversa aqui, o prefeito gerou uma expectativa de que até junho, eu até brinquei, vamos deixar até setembro, e agora nesse meio tempo, sabendo aí, já estamos agora em maio, junho já está se avizinhando, fica nesse meio termo entre setembro para tudo ser resolvido? Ou pelo menos a maior parte? A gente tem uma programação, pastor, obedecendo os grandes corredores, né? Esse eu acredito que em junho já está, não tem problema com isso. Dizer que não vai ter buraco é a gente ser leviano. Por quê? Porque não são só as chuvas que fazem os buracos. Nós sabemos que nós não temos esgotamento sanitário. Nós sabemos que muita água servida das casas cai diretamente no asfalto. E ali também é como se fosse uma ação da chuva, porque é água também. Então você passa, o carro pesado passa, a água ali. Eu vou dar um exemplo ali que eu acredito que a população toda vai concordar comigo. Seja na chuva, seja no verão, sempre aquela avenida ali que dá acesso a Facimp, salvo engano, a Avenida das Constelações, ela tem problemas com tapa-buraco, porque as pessoas jogam a água na via, água servida. E ali escorre e vai fazendo com a ação do tempo, com a ação dos pneus do carro, né, acaba. E ali nós já recapeamos também, né?
Já foi recapeada até na frente, até próximo do prédio da Justiça Federal. Então tem alguns lugares que vai ficar assim e a gente vai sempre precisar fazer esse paliativo que é o tapa-buraco, enquanto não for resolvida essa parte do esgotamento sanitário que é responsável, que a responsabilidade é da CAEMA. Mas assim, os grandes corredores, com certeza, eu estou trabalhando para isso, minha equipe trabalha para isso, para no final de junho o fluxo dos veículos estarem bem mais acessíveis, tá? Resolvidos. Aí depois a gente entra, né, para os bairros propriamente dito. Para chegar ao final do verão, a gente está com a cidade bem melhor. Bom, você acredita que essa feitura, por exemplo, da SEASA, vai amenizar também a entrada? Porque aqui o fluxo é grande também de caminhões pesados, carros pesados também na cidade. Isso vai ajudar? Ameniza, vai melhorar, né? Nós temos um comércio muito pujante, né? Existe uma tradição muito grande ali no mercadinho. Não vai ser fácil você mudar essa tradição para a SEASA. Vamos primeiro concluir, a obra ficou parada por alguns problemas na licitação, na execução da obra também. Só fazendo um breve relato, pastor. Claro. Uma empresa ganhou a licitação, começou, não deu conta de fazer o serviço, nós fizemos o distrato, fizemos uma nova licitação, já está retomada a obra. Mas ali precisa de um acesso também, que o município se comprometeu em fazer. Ali precisa também que a gente faça uma atração para que os atacadistas se dirijam para lá, se instalem lá. Então, assim, é um processo que não é assim tão simples, né? Mas o primeiro passo é fazer a central de abastecimento. Eu estou dizendo isso, pastor, porque eu estou vivendo, a cidade está vivendo isso hoje. Nós entregamos o shopping da cidade, alguns empreendedores já estão utilizando o shopping da cidade, mas outros ainda não, porque tem receio de perder o mercado consumidor, por exemplo, da Getúlio Vargas, onde os empreendedores estão lá no meio da rua. E isso já fez com que a gente notificasse, eles receberam a notificação e nós não estamos obrigando, né? Nós estamos apelando para eles, olha, vocês foram cadastrados, vocês foram contemplados com essa obra, não justifica ficarem no meio da rua. Até porque lá nós temos um projeto, depois que eles saírem de lá, né, os empreendedores, e vão sair, se depender da prefeitura, da secretaria, da CEPLU, vai sair, né, porque a rua é pública. Antes tinha a justificativa de não ter um local adequado, mas hoje tem. Nós vamos fazer a padronização das calçadas. Tem que começar por algum lugar. Até para a população perceber que é bom, que é viável, os comerciantes também. Nós estamos vendo uma forma legal de vir um abatimento no IPTU, quem fizer essa própria calçada de forma que dê mobilidade a todas as pessoas. Enfim, é uma coisa difícil, né? Não é fácil. Você viu que a gente começou com a obra do shopping da cidade e a gente conclui ali na questão da mobilidade urbana. Então, assim, é um processo. Às vezes, pastor, as pessoas dizem assim, o doutor Assis não resolveu os problemas do buraco, mas eu não tenho como resolver, entendeu, em 8 anos. Como se você fosse prefeito, se for no próximo pleito, também não vai resolver. É uma sequência de bons administradores que vai melhorar a nossa malha viária. Isso passa pela CAEMA, né, para a saída da CAEMA e chegada de uma outra empresa que realmente faça o saneamento básico. E eu estou dando minha parcela de contribuição. A usina de asfalto nos torna independente. Não resolve o problema todo, mas nos torna independente para a gente fazer o asfalto com o próprio recurso e insumos comprado pela prefeitura. Então, assim, uma sequência de ações. Né? Agora, uma das coisas que a gente acaba percebendo, que de certa forma acaba prejudicando a própria cidade, não tem por onde. A gente passa por questões políticas. A gente vê o que aconteceu durante todo esse período entre município e Estado, a divergência política acabou atrapalhando justamente o andamento de cidades e, é claro, especificamente de Imperatriz? Isso não deixa de atrapalhar, né? Eu não posso negar essa questão política por parte de alguns acaba falando mais alto do que o mais importante, que é o bem-estar da população. Da minha parte, modéstia à parte, eu nunca me privei de ter um acesso
aos meus adversários políticos que hoje estão no governo do Estado para resolver os problemas da cidade. E assim, mas mesmo assim, né, em determinados momentos, é meio delicado a gente falar isso, em determinados momentos, inclusive no período eleitoral, parece que essa divergência é até bom, né? Porque o governo do Estado quer demonstrar que tem capacidade de fazer mais por a cidade e, por outro lado, o nosso governo também diz, eu também estou fazendo. E fica aquela concorrência positiva, benéfica, né? Benéfica. Então, assim, mas claro que sempre é bom, é sempre bom a harmonia, né? Eu nunca baixei o nível, faço críticas quando necessário, mas sempre me coloquei muito solícito para tentar resolver os problemas da cidade, independente que seja com o governo federal ou com o governo estadual. Muito bem, olha, a gente vai para um breve espaço comercial. Na volta a gente vai falar sobre Caema, que aí tem sido um nó que a gente vai ver aí quando se vai ser desatado e de que forma. E a gente conversa com o prefeito a respeito da situação da Caema aqui na cidade de Imperatriz. Segura rapidinho, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta e hoje aqui com entrevista com o prefeito Assis Ramos, nessa oportunidade, tratando a respeito da nossa cidade de Imperatriz. Bom, uma das coisas que a gente tem percebido, desde que eu cheguei aqui em 97, a gente percebe que a cidade de Imperatriz é uma cidade muito suja, comparada, claro, com outros municípios. E não precisa ir muito longe, se você vai em algumas cidades, aí pega para o lado do Tocantins, aí você já vê a limpeza nas ruas, enfim, nas praças. E desde que, e essa não é uma questão de agora, é uma questão, pelo menos, do meu tempo para cá, esses mais de 20 anos, a sujeira da cidade, né? E como é que vocês têm trabalhado? Eu sei que está uma campanha aí, Cidade Limpa agora, mas essa é uma campanha temporária ou vai ser permanente, prefeito? Não, pastor, essa situação é uma campanha permanente. A gente, no decorrer da gestão, a gente alerta a população de que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu não sei se o senhor recorda, que certamente vai recordar, a entrada da nossa cidade, né? Lá na minha terra, no Piauí, chamada de capoeira, né? Era uma verdadeira capoeira. A gente entrava ali, quem estava numa via não conseguia ver quem estava passando na outra. Eu, como delegado, fui até, fiz algumas investigações ali de pessoas que foram vítimas de crimes, de furto, de roubo, e os marginais se escondiam ali. Então, assim, já começa logo pela entrada. A gente deu uma melhorada, né? Claro que eu poderia ter feito até outras situações mais, o paisagismo, ter investido mais, mas nós sabemos que tem essa questão da travessia urbana, que é um recurso que já está alocado, e a gente não pode gastar duas vezes no mesmo lugar, é uma questão de economicidade. Mas ali a gente já deu uma melhorada, para as pessoas perceberem que o objetivo da gestão, da prefeitura, não é só ali, é toda a cidade. A gente fez o catatreco, né, que as pessoas jogavam as coisas dentro do riacho, geladeira, cômodas, todo tipo de coisa, né? E a gente fez esse trabalho, esse catatreco, justamente para fazer. Você tem seu treco lá, ligue para a prefeitura, não jogue dentro do riacho. Nós fazemos diariamente, desde o início da nossa gestão, mutirões, né? E a última atitude mutirão de limpeza, a última atitude foi, assim, a mais destacada, né? Foi as câmeras de vídeo monitoramento, justamente para fazer com que esses sujões, que a gente denominou de sujões, essas pessoas que sujam a cidade, descartam lixo de forma irregular, sejam flagrados e posteriormente punidos, né? Porque tem um crime ambiental, tem também a questão administrativa. Então, a gente tem feito nossa parte, mas é como o senhor acabou de falar, infelizmente, uma pequena parcela da nossa população tem uma cultura de descartar o lixo de qualquer jeito. Você se lembra ali, perto ali na Lagoa da Covarde, perto de onde hoje é a Pitágoras, né, a faculdade, era um lixão do tamanho quase desse prédio aqui. E ainda uma insistência ainda. Existe uma insistência, nós já fomos lá, asfaltamos a região, porque não tem asfalto, por isso que acabam colocando. Fizemos lá intervenções com os particulares, para eles fazerem os muros, que é outro problema também. Então, assim, a Imperatriz é uma cidade excelente, mas tem algumas falhas assim de comportamento de nosso munícipe, né? Não todos, claro, mas uma parcela considerável,
que contribui para que a cidade fique no estado que está e que sofra principalmente no período do inverno. Não estou querendo dizer que o erro é da população, mas tem uma parcela que tem que ser considerada. Muito bem. Bom, uma das questões que mais se movimenta dentro das redes sociais, principalmente, a questão de CAIMA. A gente sabe que o serviço da CAIMA também, desde que cheguei aqui, eu estou na reportagem, rádio, televisão, e a gente acompanha os reclames da comunidade, falta d'água, alguns lugares águas que não chegam, né? A questão de poços ainda, que alguns são administrados pela prefeitura, outros administrados pela CAIMA. Então, são situações assim, onde muitas vezes reclamação com ficar 5 dias, 10 dias, 15 dias sem água, né? É uma situação. Inclusive, nós temos aqui situações como essa que a gente vai estar colocando aqui agora, que é um problema que já foi resolvido, mas vez por outra ele surge. E a gente vai pedir aí que o Daniel aí rode para a gente. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha. A nossa equipe foi chamada aqui no bairro Cinco Irmãos, na Alameda Santos. O problema realmente, gente, é muito sério. Os moradores estão sem água há mais de uma semana. Eu vou conversar agora com a dona Margarida. Dona Margarida, uma situação realmente difícil, né? É muito difícil, nós estamos sem água há mais de 15 dias e não está sendo fácil para ninguém. Como é que a senhora tem conseguido fazer aí as atividades do dia a dia, lavar roupa, fazer almoço? Olha, a solução é que nós temos uma caixa e a gente enche essa caixa d'água e fica se virando com essa caixa d'água até a água normalizar um pouco. Muito complicado. Eu vou conversar agora também com o filho da dona Margarida, o seu Rogério Guedes. Seu Rogério, vocês já entraram em contato com a CAEMA? Já veio alguém aqui da equipe da CAEMA para conversar com vocês? Não, veio não. Veio não. E como é que o senhor tem conseguido conviver aí há tantos dias sem água? Como é que tem sido essa situação para o senhor? É difícil lavar a louça, ó. Não tem água. É preciso pegar na caixa de água, na caixa d'água ali, para lavar a louça, fazer tudo, fazer almoço, janta, almoço, tudo. E as contas de água, elas têm chegado normalmente? Normalmente chegaram. Quando chega o mês de pagar, todo mês eu vou pagar a água. Os talões não faltam, esses aí não faltam. Não falta. Tá aí uma situação bem difícil mesmo. E vocês sempre tiveram esse problema de água aqui no bairro? Não tem problema. Ninguém vier arrumar. Tá aí, muito obrigada, pessoal, pela entrevista. Eu vou conversar agora com outro morador aqui do bairro, que é o seu Francisco Fernandes, mora também na casa ao lado aqui. Seu Francisco, muitos dias já sem água, uma situação bem complicada aqui para vocês. Complicada, complicadíssimo. Sem água. No inverno é água demais. Agora faltou foi tudo. O senhor já entrou em contato com a CAEMA? Alguma equipe já veio aqui no bairro para dar um esclarecimento? Até agora a CAEMA não veio não, só o talão mesmo. CAEMA, Deus me livre. Muito bem, estamos de volta. Tá aí, esse é um problema que, vez por outra, acontece na cidade de Imperatriz. Fica uma semana, fica 5 dias, e a reclamação é grande. E tem lugares que a água nem chega. A gente sabe desses problemas e é por essas e outras que a prefeitura está propondo assumir justamente aí essa responsabilidade da CAEMA, prefeito. Sim, pastor. Essa ineficiência da CAEMA, ela fez com que a gente começasse já a planejar a volta da titularidade do serviço de saneamento básico para o município. A gente fez um levantamento bem extenso, com muitas provas, com muitos flagrantes de irregularidades, né? Desde como você falou e foi retratado aí na reportagem, vários locais onde não se chega nem água, né? Locais que tem água, mas passa 15 dias sem, né? Então, isso motivou a gente a rescindir esse contrato com a CAEMA. A CAEMA questionou na justiça, pediu uma liminar para suspender esse nosso procedimento, que é chamado procedimento administrativo de responsabilidade, que isso está previsto em lei, não é nada criado por mim. Isso nós estamos cumprindo o que tem na lei. E o município é também um fiscal desse serviço, porque ele é o titular.
ele fez só ceder essa concessão, deu essa concessão à Caema. E diante disso nós vamos sim quebrar, rescindir esse contrato, vamos fazer uma contratação emergencial, porque pelo serviço, pelo princípio da continuidade do serviço público e por ser um serviço de urgência, né, de extrema necessidade, nós temos que ter esse pessoal, essa empresa trabalhando emergencialmente. Mas isso até a licitação ser concluída, né, e esse certame vai ser bem divulgado conforme a lei estabelece. Então, isso significa que a coisa está bem andada? Está bem encaminhada, né? E claro que a Caema vai resistir, né? É normal. Lá a verdade tem que ser dita, é um cabide de emprego, né? E que essas pessoas que estão ali por conta de uma nomeação do governador, seja quem for, vai resistir e vai contestar. Isso é normal, entendeu? Tem uma outra parcela da população que também não gosta, não quer nem ouvir falar dessa mudança da Caema, porque tem uma parcela considerável, pastor, que não paga, simplesmente não paga a Caema. A Caema não se importa, não procura cobrar, não faz nada disso. E aí aquele que paga, acaba pagando pelos outros. Alguém, né? paga essa Alguém conta. paga essa conta. Eu até falei ainda há pouco, né, conversando ali com o Josué, que no Sebastião Regis, é um bairro periférico da cidade. Lá a água é mais cara do que no centro. Tem gente lá que paga R$300 de água, né? E tem gente no centro que paga 50. Isso é equivocado também. Então, assim, ela não tem não tem em mãos, a estatal, ela não tem em mãos nem essa parte financeira, quanto mais a parte operacional. Então, assim, já chega, já passamos 50 anos de uma prestação de serviço mal feita, e que, diga-se de passagem, isso não depende do clima. Às vezes querem comparar, mas o prefeito não dá conta dos buracos. Os buracos, eles só aparecem de forma veemente na época do inverno. E isso tem um fator climático que me deixa, de certa forma, de mãos atadas. Mas a Caema não é isso. Porque se for para analisar só aquilo que o município não faz como deveria, como a população quer, por que não analisa também a eficiência da nossa gestão na educação? Que é um exemplo não só do Maranhão, mas para o Brasil. Então, assim, tem coisas que não é porque nós temos esse problema lá na infraestrutura, que é impulsionado, potencializado muito pela questão das chuvas torrenciais, que a gente não pode pegar e olhar e melhorar o serviço de abastecimento da água da cidade, esgotamento sanitário, enfim. Diga-se de passagem, para finalizar, o Rio Tocantins é um dos que sofrem demais, né? Porque é degradado há 50 anos e pode morrer. Bom, uma das coisas que se fala muito e se pergunta muito é a volta para uma empresa contratada pela prefeitura não vai encarecer, né, mais do que está se pagando? Geralmente é o que a gente ouve do outro lado se dizendo, vocês vão ver o que vai acontecer, isso vai ficar mais caro. Fica ou não fica, prefeito? É caro demais do jeito que está hoje. Caríssimo, porque você está pagando por uma coisa que você não tem. É caríssimo você pagar por saneamento básico que não tem. Não tem água potável como deveria, não tem esgotamento sanitário. Mas o que eu posso dizer para a população de forma bem concreta é que não vai ter aumento na tarifa. O que vai existir, na verdade, é uma melhor prestação de serviço no que tange ao saneamento básico. E lá vai ter a transparência. Nós entramos em contato com o Ministério Público, nossa equipe, através da Promotoria do Consumidor. Eles sabem de todas essas etapas que nós estamos trabalhando, justamente para ser fiscalizado melhor. E uma empresa vindo também vai ter essa transparência, quanto foi investido, quanto é arrecadado, e isso não existe com a Caema também. Pergunte para o diretor da Caema ou para qualquer outro funcionário qual o investimento que eles fizeram, qual é a arrecadação, quanto eles recebem lá, né? Cadê a transparência desse órgão? Então, tudo isso são coisas que têm que ser observadas, mas principalmente a prestação de serviço com qualidade. Muito bem. Denis, tem um VT? VT aqui sobre isso. Então, roda esse VT, vamos lá. Criada em 1966 como Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão, teve o nome alterado em 2010 para Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão.
A CAEMA foi instituída no Estado para planejar, coordenar, implantar, ampliar e explorar serviços de abastecimento de água e esgoto. Mas há décadas a Imperatriz não tem conseguido cumprir o papel que assumiu com a população. Falta de água em muitos bairros, esgoto a céu aberto e o mais triste, o despejo de dejetos no Rio Tocantins, uma triste realidade que causa doenças e polui um dos cartões postais da nossa cidade. Cansados de sofrer com a falta de abastecimento, esta semana, moradores de vários bairros de Imperatriz fizeram um protesto em frente à empresa, cobrando a volta de água nas torneiras. Alguns moradores chegam a ficar mais de um mês sem uma gota d'água. Eu, como servidor da saúde, eu sei que não, é impossível fazer saúde sem água. 60% do corpo humano é água e no período atípico de pandemia que se vive, não tem condição nem de se ter higiene sem água na torneira. Então, é um estado de calamidade, a gente se sente uma sensação de impotência. É uma realidade nós comprar água mineral. Tem porque não tem de onde nós tirar para comprar água mineral, né? E eu quero falar também porque eu estou nessa situação também. Eu não posso carregar água mais de 1 quilômetro, sabe? Porque eu não tenho saúde, tá entendendo? E aí a minha esposa trabalha todos os dias, né? E aí ela não pode também carregar. E aí nós estamos com mais de... Entrando nos 3 meses que nós estamos sem água lá em casa, nessa casa. Tá o mangueiro tudinho no jeito lá, esperando a água vir. Mas só tem as promessas. E aqui é a obra que fica entre os bairros Santo Inês e Cidade Jardim, onde era para funcionar a estação de tratamento de esgoto. O investimento foi milionário e é de responsabilidade da CAEMA. Mas por falta de manutenção, não atende a população de Imperatriz. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Procuradoria-Geral do município, ajuizou na primeira vara da Fazenda Pública demanda judicial, solicitando nulidade do contrato com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. E o pedido de reintegração de posse, que é o objetivo da ação, é ver declarado nulo o contrato de programa firmado entre a empresa estatal e o município. 96 milhões de reais são arrecadados todos os anos com as contas que chegam aos moradores. Mas os investimentos são muito poucos, perto de tanto dinheiro recebido. Na segunda cidade do Maranhão, apenas 30% dos imperatrizenses possuem uma adequada rede de tratamento de esgoto. Cansados de promessas, grande parte da população pede a municipalização dos serviços de abastecimento de água. E nós sabemos que a CAEMA, quem toma de conta é o Estado. E então nós queríamos que o município, porque se uma bomba queima, passa 10, 20 dias sem ele resolver, sem dar solução para a gente. O prefeito tem misericórdia da vida da gente naqueles bairros, bota carro-pipa, bota o pessoal do Exército para fornecer água para nós, para as famílias. E aí nós queremos uma solução, porque se depender deles, eles não estão nem lá, eles querem solucionar o problema, mas eles não resolvem. E sem mais de 50 anos a companhia não vem fazendo o que deveria, a população tem dificuldade de acreditar que se a empresa continuar na gestão, as coisas serão diferentes. Bom, essa é uma situação que a gente passou... Bom, essa situação de falta d'água, como eu já disse, é uma situação histórica em muitos bairros e antes da pandemia, durante a pandemia, como você viu aí, né? E nesse pós-pandemia também aí, é uma situação muito, muito difícil. Prefeito, nessa situação toda que a gente está vendo aí, você acredita que uma empresa terceirizada e especializada nessa área aí resolveria esses e outros problemas de extensão para chegar águas até onde não tem, né, para solucionar problemas como essa falta d'água aí? Porque você faltar d'água um dia sem água em casa é terrível. Agora tu imagina 3, 4, 5. Resolveria? Eu acredito que sim. Já tem municípios tipo Timon, e que a solução chegou. Era complicado também, não era CAEMA, mas era outro ente público, e hoje já tem uma solução, né? Já está bem amenizado. Claro, pastor, que isso não é uma coisa assim, uma varinha de condão. Botou uma empresa, ela já vai resolver tudo. Mas o que a população vai perceber, certamente, é um melhoramento, uma melhora no serviço de saneamento básico. Eu vi aqui a reportagem e me lembrei aqui de uma situação. Pergunte para aqueles poços, né? Aquelas comunidades, Lagoa Verde, aqui Vila Davi 2, se eles querem que a CAEMA faça o serviço lá.
Essas localidades é o município que faz, né? Que faz a manutenção. Na hora que você fala lá, nossos assessores falam, olha, pois nós vamos mandar isso aqui para a CAEMA, né? Que é dever dela. É um apelo muito grande. Então, e isso quer dizer o quê? Justamente o que aquela senhora falou. Eles não dão conta de fazer o serviço. Aqui não é nada pessoal contra o diretor da CAEMA, aqui não é nada pessoal contra a estatal. Antes dessas pessoas estarem no lugar que eles estão assumindo um cargo de chefia, de confiança, esse problema já existia. Isso é contra os 50 anos de inoperância dessa estatal. Isso é a favor do nosso saneamento básico. É um dos motivos que faz o Maranhão ter hoje o pior IDH do Brasil. É o saneamento básico. É uma coisa muito básica, mas nós não temos, né? O próprio nome diz. Então, assim, que fique bem claro que essas questões políticas, elas têm que ficar um pouco de lado, né? Se você tem alguma coisa contra o secretário, contra o prefeito, vamos discutir a cidade, vamos discutir os problemas da cidade. Vamos ter grandeza, vamos ter aquilo que todo o povo quer de um gestor, seja de um gestor micro ou do macro, que é o bem-estar da sociedade. Aqui eu não estou vindo como salvador da pátria, isso vai ter uma transição, mas é fato, basta perguntar para a população. Está aí, a entrevista acabou de retratar isso. A população não aguenta mais a CAEMA. Eu, como gestor principal da cidade, eu tenho que procurar soluções, entendeu? Claro que a estatal, a CAEMA, ela vai lá se defender, mas eu acredito que a defesa tem que ser dentro do problema, tem que chegar e dizer, olha, nós investimos isso, nós vamos criar um portal da transparência para que a população perceba, nós temos aí previsão de fazer investimento nisso, nisso, naquilo, nossa água é assim. Eles nunca limparam nem Pergunte para os funcionários da CAEMA, o diretor, não sei quem é o responsável, quantas vezes aquela caixa d'água bem aqui do Bacuri, do Parque Buriti, foi limpa. Pergunta. Desafio o diretor da CAEMA a chamar uma câmera lá e mostrar. Chamar uma TV e mostrar lá como é que está lá em cima. Que tem como ter acesso. Desafio ele a fazer isso. Não faz. Por quê? Lá vai ver coisa que vai deixar a nossa população chocada. A não ser que eles comecem a limpar a partir de hoje, né? É bom que limpe. Bom, uma situação que a gente precisa é de ter essa melhoria. Porque a água, bom, no dia a dia a gente já sabe o valor que ela tem. Agora, e a gente também sabe que as questões, tem lugares aqui, eu não sei qual é um problema, qual bairro que é, Denis Lopes, aí, que o pessoal... São vários. Que está tendo o pessoal, está tendo aparecendo um negócio branco aqui na água, e... Sebastião, de vez por outra tem uma situação... Teotônio Vilela, só mais um exemplo, o Teotônio Vilela também só fornece água lá porque nós temos um poço lá próximo também, né? Porque as pessoas estavam de outros bairros tirando do Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, recentemente eu levei lá a empresa que fez o serviço, ele disse, não tem como a gente fazer a reestruturação aqui, a reconstrução do pavimento se a CAEMA não prestar o serviço de esgotamento sanitário, porque estourou tudo. Isso aí não é uma coisa criada por mim, né? Isso há muito tempo, volto a dizer, antes dessa diretoria da CAEMA, já existia. Não é um problema criado por eles, não. Eu até percebo que o rapaz lá, ele tenta melhorar, né? Se movimenta, mas estão querendo que o rapaz tire leite de pedra, e não vai tirar. São 50 anos, é meio século, né? De gestão mal feita. Então agora, e há muito tempo nós estamos sentindo isso e já basta, né? Bom, e a gente quero aproveitar aqui e fazer um convite aí para o gerente da CAEMA aqui, para vir estar comigo aqui também, para a gente estar ouvindo o lado também da CAEMA, porque esses 50 anos até aqui é essa situação e o que tem daqui para frente, que porque nós estamos dentro de propostas, que seja uma proposta melhor do que apresentada pela Prefeitura de Imperatriz, porque o que a gente quer é o melhor para a nossa cidade. Prefeito, a gente está quase chegando ao finalzinho, vamos falar um pouquinho das questões políticas que está se avizinhando aí. Como é que está a questão, prefeito, o Everton Rocha, que pelo menos na última conversa que a gente teve, vimos o prefeito alinhado aí com o Everton, questão também de Janaína, sua esposa, como pré-candidata a deputada estadual. Como é que está essa situação? Não, a gente segue na mesma linha, né? Nosso pré-candidato a governador é o senador Everton, tem melhorado bastante a performance dele nessa parte da pré-campanha, tem percorrido toda a cidade.
é um filho de Imperatriz, uma pessoa que ajuda muito Imperatriz, inclusive essa questão lá da Santa Luzia, essa questão aqui da Vila Leandra, né, que nós vamos bloquetear, e algumas ruas do Parque Alvorada é emenda dele, né? De forma que a gente... Eu sei que o Hospital de Amor tem sido também, bastante exatamente, elogiado. o Hospital do Amor foi um esforço dele trazer para cá. Tem muitas ações dele aqui. E ele segue firme aí na pré-campanha e eu acredito que ele sairá vencedor. Claro que tem aí muita água para correr debaixo da ponte. Agora, recentemente, eu vi que o deputado federal Josimar do Maranhãozinho vai apoiá-lo. É um apoio importante também, né? Afinal de contas, ele é uma liderança lá na região dele. Já está decidido ou ainda... Eu vi nos blogs, né? Eu não sei se até que ponto essa questão dos blogs é verdadeira, porque blogueiro aí, com todo respeito a alguns, né, que são muito sérios, mas tem muita fake news, né? Mas eu acredito que sim, quando eles começam a falar, e teve alguns que eu vi, que eu li, que tem credibilidade, eu acredito que isso vai acontecer. Janaína também já se afastou do cargo de secretária, está fazendo o trabalho dela, percorrendo os bairros de Imperatriz e as cidades aqui da região tocantina e vai colocar o nome dela para aprovação. Tem o pastor Cavalcante, que também é um pré-candidato a deputado federal, né, que a gente está apoiando. O senador é o Roberto Rocha, esse também, a exemplo do senador Everton, tem muito serviço prestado aqui em Imperatriz, Ceasa, Panelódromo, Shopping da Cidade, asfalto ali, nos bairros Planalto, Vila Vitória, tudo isso o senador conseguiu para cá. E eles vêm, daqui uns dias eles vêm para cá para apresentar pessoalmente as suas propostas. De forma que a gente segue firme e acreditamos que o Maranhão mais feliz, não, o Maranhão vai ser feliz, né? Porque foi um período aí meio que, na minha opinião, tenebroso para o nosso estado. O que mais evidencia isso são os índices aí apresentados pelo IBGE, onde o Maranhão, infelizmente, é recordista em índices negativos. Mas nós vivemos numa democracia, deixa o povo escolher. Muito bem. Denis Lopes, diga lá. Lançamento dos Jogos Escolares, um VT especial. Tem um VT, então? Roda pra gente aí o lançamento dos Jogos Escolares. As competições escolares em Imperatriz tiveram início na década de 60, quando alunos da Escola Bernardo Saião organizaram um time de futebol. Mas foi somente em 1976 que as escolas aderiram às competições, dando início às Olimpíadas Colegiais de Imperatriz. Em 1979, as Olimpíadas foram substituídas pelos Jogos Escolares de Imperatriz, se solidificando na gestão do então prefeito Ribamar Fiquene, que tinha como secretária de Desporto e Lazer a professora Meire de Pinho. Em 2000, os Jogos foram interrompidos por 2 anos. A última edição dos Jogos Escolares de Imperatriz aconteceu em 2019. Em 2020 e 2021, a edição foi suspensa em razão da pandemia da Covid-19. Com as vacinas, houve a flexibilização das normas sanitárias, garantindo a volta do grande evento esportivo de nossa cidade. Hoje pela manhã, a Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Esporte, Lazer e Juventude e de Educação, fez o lançamento da 39ª edição dos Jogos Escolares de Imperatriz no auditório da UAB. Durante o lançamento, foram definidos o cronograma de ações como data de início das competições, que este ano acontecerá no dia 27 de junho, regulamento, forma de disputa, data de inscrições, dentre outras informações sobre os Jogos Escolares. Na edição passada, foram inscritos mais de 4.700 alunos de 93 escolas públicas e particulares. É grande a expectativa em torno da 39ª edição. A expectativa é muito grande, né? A responsabilidade também. 2 anos sem jogos escolares. As crianças, os professores de educação física estão numa expectativa muito grande de voltar ao nosso GEIS, porque o nosso GEIS, o nosso tema, inclusive, o esporte acolhe, o esporte transforma, o esporte salva. Então, isso é remetido ao final da pandemia. Então, a expectativa é muito grande. No último GEIS, foram 4.762 alunos inscritos. Esse ano, a expectativa é de uns 7.000 alunos, até porque hoje será anunciado pelo nosso prefeito
o acréscimo de mais 2 modalidades, de mais uma categoria, né, que vai ser anunciado hoje. Pouca gente sabe e a expectativa é essa, o objetivo é esse, é incluir a nossa juventude Imperatriz. E nós estamos aguardando esses jogos com bastante expectativas, porque esses alunos estão ansiosos, porque veio a pandemia, nós ficamos de fora. E esse ano a gente sabe que vai ser um grande ano de grandes mudanças e de grandes realizações. Então nós estamos muito felizes como gestores de escola e os nossos educandos principalmente, pelo retorno dos Jogos Escolares de Imperatriz. Nós já estamos com os treinos, com os 2 professores de Educação Física da instituição, e eles estão bastante atuantes, bastante presentes, e nós estamos apostando que esse vai ser um dos melhores Jogos Escolares que Imperatriz já vai realizar. Em 2019, foram disputadas 23 modalidades esportivas, masculino e feminino, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto. Uma das novidades para este ano é a inclusão da categoria juvenil. A campeã do basquetebol infantil feminino, que deu o primeiro título a uma escola pública municipal nos Jogos Escolares Maranhense, fala da importância das competições para os jovens de nossa cidade. Eu fiquei sabendo esse ano vai ter, eu fiquei muito feliz, eu já estourei, eu não jogo mais os GES e os GEMES por conta da minha idade, mas eu tenho grandes amigos que eu venho sempre influenciando a participar, porque com GES e com GEMES a gente descobre assim, um ser humano que existe entre a gente, uma pessoa assim, que é batalhadora, que mostra todo o esforço que a gente teve dentro de quadra, que a gente quer mostrar, que a gente participou de tudo, para a gente mostrar que o ser humano que existe entre a gente e mostrar o nosso esforço, entendeu? Mostrar que a gente está ali para ganhar, para lutar e para vencer. Além das modalidades como atletismo, futebol de campo, voleibol, handebol, basquetebol, karatê, dentre outras, foram incluídas o beach tênis e o taekwondo. Tudo para que o GEMES de 2022 seja o maior evento na área de educação após a pandemia. Com muita alegria que estamos hoje lançando os Jogos Escolares Municipais, em que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte se uniram para um grande evento, para produzir um grande evento. O esporte é uma prioridade da educação municipal de Imperatriz, tanto que temos investido maciçamente na infraestrutura das escolas para a prática do esporte. Saímos de 8 quadras cobertas para 16 quadras cobertas, ou seja, estamos investindo para que tenhamos nas escolas um ambiente propício à prática do esporte. E esse momento dos Jogos Escolares é onde nós podemos fomentar, incentivar os nossos alunos a essa prática, e é com muita expectativa e com muita alegria em que nós iremos participar junto com a Secretaria de Esporte dos Jogos Escolares de Imperatriz, com esse retorno em 2022 das aulas 100% presenciais, e que acreditamos será de grande magnitude para o esporte e para a educação de Imperatriz. Nós sabemos que, apesar da pandemia, a Secretaria de Educação não parou em investir. Além das quadras, quais foram os outros investimentos na área de esportes que foram feitas? Sim, além das quadras, nos complexos esportivos que investimos, também nas próprias escolas. Climatizações, fazer do ambiente da escola um ambiente agradável. E isso fomenta e isso incentiva os nossos alunos, tanto ao seu estudo, como também à prática do esporte. Onde a prática do esporte ela está inserida na educação, não está à parte, e que devemos sempre fomentar os nossos jovens, as nossas crianças, essa prática. A gente vai manter aquela mesma, podemos dizer assim, bem simples, aquela mesma pegada de antes, né? É mesmo padrão, com qualidade, com segurança, uma competitividade sadia, que faz com que o nosso jovem volte a respirar mesmo ares bem saudáveis, e não tem nada mais evidente, mais cristalino do que a prática de esporte para demonstrar a saúde desses jovens. A gente sempre vem evoluindo. Claro que a pandemia fez com que ações dessa natureza aqui, como os Jogos Escolares, fossem suspensos. Mas o bom é que, enquanto todos estavam recolhidos ou com aquelas restrições da pandemia, a educação, a Prefeitura de Imperatriz estava trabalhando. E nós temos um saldo positivo com relação a construções, sobretudo de locais onde vai praticado o esporte. Eu lembro aqui, ali na escola da C. Ribeiro, fizemos um grande complexo lá, que vai ser utilizado agora
pelos jogos escolares e vai dar mais comodidade, vai dar mais conforto, vai dar mais segurança também para a prática dos esportes. Então, assim, a estrutura hoje é melhor do que antes da pandemia, graças a Deus. Muito bem, então tá aí, né? Era uma expectativa desde 2019 e agora a volta, né, dos jogos escolares aqui na cidade de Imperatriz, que Imperatriz é um celeiro também nessa área esportiva, a gente sabe muito bem disso, e esse é um grande incentivo aí para os nossos atletas. Prefeito, eu quero agradecer por conta do horário, mas agradecer a sua presença e participação aqui conosco, esclarecendo algumas coisas e dando uma satisfação aos munícipes de Imperatriz. Eu que agradeço, sempre que for possível e for convidado, eu venho aqui dar os esclarecimentos, demonstrar o propósito da Prefeitura, que é sempre o bem-estar da nossa população. Estou à disposição, Laércio, e vamos continuar trabalhando. Muito bem. Bom, fica aí renovado o convite também aí para o gerente da CAEMA, para a gente poder estar conversando aqui, e que nós queremos realmente essa transparência, queremos o melhor para a nossa cidade. E é justamente isso que se propõe a TV Meio Norte em Imperatriz, que é a cara da nossa região, cara do nosso povo, da nossa gente. E nós estamos preocupados aqui são com os fatos, né? E mudar esses fatos que não estão satisfatórios para melhores fatos. Gente, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e amanhã a gente se encontra aqui a partir das 13 horas, se Deus quiser. Grande abraço, fica com Deus e até lá.